meus amigos, estamos mais uma vez aí juntos nesta quarta-feira, trazendo para vocês um momento de compartilhar. Hoje retornando aí alguns temas do livro de Efésios, falando um pouquinho sobre relacionamentos, com uma pequena ênfase no relacionamento conjugal, que a gente possa crescer nessa direção, possa refletir e amadurecer também no que diz respeito ao nosso relacionamento de família, certo? Então nós iniciamos aí com o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te agradecemos porque Tu te relacionas conosco de forma amorosa, compreensiva, acolhedora e sempre nos acolhe no teu grande amor, permitindo que possamos nos sentir seguros junto a Ti. Ajuda-nos a oferecermos também no nosso relacionamento com as outras pessoas essa mesma segurança e acolhimento, essa bondade, esse amor com que nós somos recebidos por Ti. Concede-nos esse momento de reflexão nesse tema dos relacionamentos, que possamos crescer a partir do conhecimento da Tua Palavra também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, então nós vamos aí, a partir do capítulo 5 do livro de Efésios, fazendo então o nosso momento de reflexão, a partir do versículo 21 ali do capítulo 5, onde a gente lê o seguinte: Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a sua igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando-a com a sua palavra. Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Muito bem, um texto aí rico, né, de oportunidades e de possibilidades para a nossa reflexão, mas também um texto assim cheio de problemas na compreensão dele. No decorrer da história, das culturas, dos movimentos religiosos, aí se misturou muita coisa nesse texto aí, talvez assim favorecendo alguns interesses particulares e pessoais, sem a devida autorização, digamos assim, teológica do texto, né? E que acabou se incorporando na forma de agir das pessoas, especialmente no que diz respeito ao casamento. Então é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho agora, né? Importante a gente refletir sobre os papéis e as funções, né, que a gente vive na vida. Cada um de nós temos aí nossos papéis, né, que são aqui as coisas que nós representamos, o papel de pai, de mãe, de filho, de patrão, de empregado, enfim, são os nossos papéis. E as nossas funções, que são as coisas que precisamos fazer dentro desses papéis que representamos. Então, vários papéis e também várias funções, são distintas as funções e são distintos os papéis. E é importante a gente perceber qual é a função de cada um e qual é o papel de cada um, porque elas mudam, né? Nada é cristalino, permanente, cristalizado, né? E permanente no sentido de que não se pode mudar ou que isso deva ser assim, porque uma vez foi, deve ser sempre, ou porque alguém disse que tem que ser para sempre. Todas as coisas são possíveis de serem questionadas para que a gente chegue ao entendimento melhor das coisas. E aí também, né? Mudam os papéis, mudam as funções, mudam os papéis. É importante a gente ter essa compreensão. Então, o que define papéis e funções? São as culturas, né? Muitas vezes, em diferentes culturas, nós vamos ter papéis e definições
culturas diferentes, né? É importante a gente perceber que essas definições elas precisam ser construídas na cabeça das pessoas, né? Especialmente quando a gente fala do casamento, aquele que opta pelo casamento deve de ter essa disponibilidade de compreender as diferenças que existem dos padrões e também dos hábitos, dos costumes que existem entre as pessoas. Existem vários padrões que definem papéis de formas diferentes. Em várias culturas os papéis são diferentes, a gente hoje percebe, né? A compreensão que se tem do homem e da mulher na sociedade, ela muda de lugar para lugar, de acordo com a cultura. Várias culturas que definem papéis que são diferentes e diferentemente exercidos também dentro dos padrões culturais e da sociedade e das relações familiares. Então, o que serve para uma cultura às vezes não serve para outra, o que é perfeitamente aprovado por uma cultura na outra não cabe. E a gente precisa ter essa compreensão também, essa curiosidade sobre isso. Diferentes padrões culturais nós temos, diferentes padrões sociais, sociológicos, religiosos, né, e filosóficos também. São essas diferenças que fazem com que as pessoas tenham atitudes também diferentes, tenham posicionamentos, tenham pensamentos e tenham práticas diferentes, né, dos diferentes padrões que são desenvolvidos. Importante a gente ter essa noção, porque, bem como eu disse antes, o que serve para um às vezes não serve para outro, né? Existem padrões religiosos diferentes também, né? Os cristãos, os budistas, os islâmicos, o judaísmo, o hinduísmo, cada um constrói seu próprio conceito religioso com papéis diferentes para os cônjuges também. Então a ideia do casamento e do relacionamento conjugal, ele vai ser muito diferente, né, dentro de uma realidade, ou dentro de uma confissão, ou dentro de uma identidade religiosa e dentro de outra. A gente percebe isso hoje facilmente nos noticiários, a gente está percebendo que existem muitas diferenças assim que favorecem discriminações e também opressões dentro dos relacionamentos, e as religiões subscrevem isso como sendo natural, né? E outras já têm questionamentos em relação a isso. Será que precisa? Será que deve? Será que não deve? O que disso nós, como cristãos, precisamos entender? Qual que é o nosso padrão religioso? Qual que é o padrão do cristianismo? E aí nós vamos então em busca dessa identificação no texto de hoje, por exemplo, que temos uma dessas respostas aí no texto de Efésios. Paulo fala lá, ele começa dizendo: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que vocês têm por Cristo. Então veja, aí nós temos um ponto de partida importantíssimo, né? Esse versículo ele precisa estar nesse devido lugar, né? Numa separação bíblica aí de assuntos bíblicos, esse versículo por algum tempo ele esteve em outro lugar. Eles fizeram uma separação e deixaram essa questão da obediência uns aos outros e pelo respeito a Cristo separado da questão da mulher e do homem. Isso foi um erro que a gente pode olhar hoje e não precisamos subscrever, porque foi um erro teológico, né? Criou um erro teológico a partir dessa separação do texto. Então vejam bem, primeira coisa, nós precisamos harmonizar os textos bíblicos, né? O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 21, diz lá: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que vocês têm por Cristo. Esse é um princípio bíblico do cristianismo. O mesmo apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, desse modo não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus. Então a diferença de homem e mulher, que a gente percebe em algumas relações conjugais, de que o homem tem algum tipo de papel diferente da mulher, ou de mais força, de mais poder, de mais autoridade, esse texto aqui não abona, né? O texto diz lá, né, desse modo existem diferenças entre homens e mulheres, e todos vocês são um, por estarem unidos com Cristo. Essas diferenças precisam ser reconhecidas, mas isso não autoriza o poder de um sobre o outro, no caso aqui, como a gente vê lá no versículo de Efésios. Sejam obedientes uns aos outros, e o respeito deve estar aí junto, né? Por respeito que vocês têm a Cristo. Então não dá para separar esse assunto de obediência e respeito, né? Então vejam bem, aí nós temos um princípio que nós podemos chamar de princípio de igualdade. Não existe diferença, vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus.
Esse é o princípio da igualdade que Paulo aborda aí na questão desses dois textos bíblicos e que precisamos levar para dentro das nossas relações conjugais, nossa relação de casamento também, nossa relação familiar. Existem princípios, por exemplo, né? Diferenças raciais, né? Tem judeu e não judeu, sociais, tem escravo e livre, e de gênero, homens e mulheres. O apóstolo diz assim, que não haja diferenças entre vocês, que essas diferenças não sejam motivo de separação, não sejam razões de perseguições, não sejam autorizações para abuso de autoridade nas relações de vocês. As diferenças estão estabelecidas. Sim, existem diferenças. Porém, as diferenças, elas precisam ser respeitadas, né? E esse é o respeito que o cristianismo traz. Isto é assim fora do casamento, né? E também pode ser dentro do casamento. Esse é o princípio de Cristo para os cristãos em geral. Por isso esse assunto do casamento começa pelo respeito a Cristo. Cristo estabeleceu o princípio da igualdade como base do cristianismo. Então, se nós somos casais cristãos, nós não podemos entender que possamos mexer nisso e criar o nosso jeito de ser, independente daquilo que Cristo ensina e daquilo que Cristo deixa claro na sua palavra. O princípio de Cristo é o princípio da igualdade, né? A igualdade entre nós, de direito, de respeito também, né? Que a gente precisa ter, né? E se existem diferenças, as diferenças estão aí para serem respeitadas, né? Esse é o princípio. As pessoas não podem alterar esse princípio para o casamento, por exemplo, né? Fazendo desaparecer uma das essências do cristianismo. Não, no casamento é diferente. O homem casa para mandar na mulher. A mulher casa para obedecer o homem. Ou vice-versa, né? A mulher tem que mandar no marido, o marido tem que obedecer a mulher. Qualquer um dos desmandos aí estará na contramão do cristianismo. Então nós não podemos criar para o casamento uma regra separada. Porque se nós somos cristãos, é a regra do cristianismo que vale. E a regra do cristianismo é essa, né? Da igualdade e do respeito pelas diferenças que tem. E não podemos fazer uma regra especial para o casamento, achando que no casamento as coisas mudam, né? Nós não podemos mudar as coisas para essa relação. Os princípios ativos são esses, né? Cristianismo, igualdade, e no casamento, igualdade também, né? É igualdade de direito e de respeito, né? Então, esta é a regra a qual nós não deveríamos de fugir, tá? O que aconteceu, como eu falei para vocês, em função de um erro, o que causou um erro teológico, né? Existem padrões culturais, como eu falei para vocês, diferentes épocas, diferentes culturas, padrões culturais. O que acontece? Seguindo a padrões externos, culturais, históricos, os cristãos, dentro da própria igreja, criaram a ênfase na obediência em lugar do respeito. Preferiram dar uma tonalidade naquele texto. E vamos puxar a questão da obediência aqui, mais do que, porque é abordada a questão da obediência, né? Porém, não mais do que o respeito, né? Perderam a noção do respeito a Cristo. E aí, por isso mesmo, perde a noção do respeito ao cônjuge, porque abusam desse poder. Impuseram à mulher a noção de obediência a fim de atender os padrões culturais e sociológicos de um período na história da humanidade. Isso é um processo histórico, né? Dentro do passar dos anos, a mulher teve que exercer um papel de submissão completa dentro do casamento com base nesses textos bíblicos aí, aonde a ênfase foi a obediência e não o respeito. Num determinado período da história isso aconteceu. E isso criou verdadeira opressão dentro do relacionamento conjugal, em que a mulher perdeu o seu padrão humano e passou a ter um padrão de respeito humano e passou a ter uma qualificação serviçal em relação ao seu marido e até em relação à sua família. Essa luta foi travada durante séculos dentro da história da humanidade e ainda hoje tem seus resquícios, né? E às vezes na tentativa de livrar-se da opressão se torna opressora, né? Então só tem duas posições, ou sou oprimida ou sou opressora, né? E isso acaba confundindo. Então as relações acabam ficando doentias quando perde-se o padrão do cristianismo, em qualquer época da história, em qualquer situação, em qualquer lugar. As consequências imediatas, o que são aí? A obediência passou a ser um sinônimo de opressão e a autoridade passou a ser um sinônimo de tirania.
e não de autoria e cuidado e zelo, como é o princípio do cristianismo no que diz respeito à palavra autoridade. Então, dentro da perspectiva do cristianismo, a autoridade não tem a ver com poder, mas tem a ver com cuidado e com zelo, né? E isso é uma coisa que acabou ficando confusa dentro do relacionamento conjugal, né? Por consequência da alteração daquele texto bíblico e da compreensão daquele texto que a gente está falando. O padrão correto que nós temos, então, no que diz respeito à obediência, é como você obedece ao Senhor. Esse deve ser o padrão. Ou seja, o Senhor não oprime, o Senhor não abusa, o Senhor não violenta, não agride, não usa, não humilha, não ridiculariza, não banaliza, não desqualifica, não engana, não trai, não inferioriza, não desconsidera. Esse é o padrão do Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente precisa filtrar o assunto da obediência e do respeito no relacionamento conjugal. Então fica aí uma pista, né, para a gente poder refletir à base dos textos lá que a gente leu, de Efésios, né, que a gente possa chegar aí a um padrão de relacionamento saudável dentro das nossas estruturas familiares, que marido e mulher possam ter uma compreensão sadia dos seus papéis e das suas funções, possam dialogar sobre isso, não apenas entre si, mas dialogar com Deus também, para que a gente nunca perca o lugar da gente, né, dentro dessa questão e a responsabilidade da gente. E que o nosso lugar e a nossa responsabilidade sejam inspirados naquilo que Deus fala e recomenda e diz para nós. Então fica aí para a gente refletir. Chegamos aí ao final dessa reflexão de hoje com a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Gente, esse era o momento de hoje. Que Deus abençoe para você, para todos nós. Sempre a oportunidade de refletirmos aí à luz da palavra de Deus. Deus esteja com cada um de vocês. Um bom tempo para todo mundo. Uma boa noite.